Muito bem, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso curso preparatório para o concurso do município de Maquiné. Vamos iniciar o estudo da parte teórica da legislação municipal pela lei orgânica, que é a lei que organiza o município. Ela organiza os poderes do município, vamos ver o poder executivo, que é a prefeitura, e o poder legislativo, que é a Câmara Municipal. O nosso estudo foi elaborado de uma forma bem objetiva, focado no que realmente cai em prova de concurso. Eu trabalhei em muitos concursos aplicados pela banca que vai aplicar o concurso agora em Maquiné, então eu preparei essa aula já com foco nesses pontos que a banca geralmente cobra. E no final da aula teórica nós temos o nosso simulado. Eu disponibilizo para vocês também questões tentando adivinhar como que o conteúdo vai ser cobrado na nossa prova. Essas questões vão ser corrigidas aqui também em vídeo, para que a gente possa fazer uma grande revisão ao final do estudo, para que tu chegue na prova em condição de gabaritar, de acertar todas as questões de legislação. Pessoal, a lei orgânica ela inicia com o chamado preâmbulo, que diz que nós, os vereadores, representantes do povo do município, eleitos pelo voto, com os poderes, promulgamos a presente lei orgânica. Simplesmente isso. Diz aqui que eles promulgaram esta lei orgânica. Em provas anteriores eu nunca vi ser cobrado o preâmbulo. Nunca vi cair em prova. Aí vem o artigo 1º, e aqui, pessoal, a gente já tem um destaque do município de Maquiné. Porque tem muitos pontos aqui da lei de Maquiné que são diferentes de outros municípios, e a banca tende a cobrar isso em prova. Primeira informação, consta no artigo 1º a data de emancipação do município de Maquiné. Maquiné foi emancipado em 20 de março de 1992. Memoriza essa data. Tem muita chance da primeira questão da prova ser justamente qual a data de emancipação do município. Então está aqui. E o município de Maquiné, claro, ele vai adotar e vai seguir as regras da Constituição Federal, os princípios da Constituição Federal. O artigo 2º fala sobre a soberania popular. A soberania popular, ela é exercida por sufrágio universal e voto direto. O que é esse sufrágio universal? Todos podem votar e ser candidatos e ser votados. Esse é o sufrágio universal, que é o que existe hoje no Brasil, mas não foi sempre assim. O Brasil, ele já teve o sufrágio censitário, por exemplo, no século passado, na primeira metade do século passado, quando mulheres não podiam votar. Isso era um sufrágio censitário. Só homens votavam, mulheres não. Hoje temos o sufrágio universal. Todos podem votar e todos podem ser candidatos, atendendo, é claro, os requisitos previstos na lei. Nós vamos ver aqui nessa lei alguns deles. Bom, além da soberania ser exercida pelo voto, pelos representantes que a gente elege pelo voto, também é possível estes mecanismos aqui: plebiscito, referendo e iniciativa popular. O plebiscito e o referendo são consultas à população. A diferença é que o plebiscito é uma consulta antes, uma consulta prévia, e o referendo é uma consulta após o ato. Então, se o município quer adotar uma medida, mas ele não sabe se ele vai adotar ou não, ele pode, antes de adotar essa medida, perguntar para o povo mediante um plebiscito. Agora, se o município adotou uma medida e quer que o povo confirme se o povo concorda, aí ele vai pedir o referendo do povo. Essa é a diferença. Plebiscito antes, referendo depois. E a iniciativa popular é quando o povo, mediante um grande abaixo-assinado, apresenta um projeto de lei. Muito bem. Vamos agora falar sobre a organização do município. E o artigo 3º prevê que o município de Maquiné, atenção, cuidado, ele é uma pessoa jurídica de direito público e interno. A pessoa jurídica pode ser de direito público ou direito privado. As empresas públicas, sociedades de economia mista, como o Banrisul, o Banco do Brasil, por exemplo, são pessoas jurídicas de direito privado. Agora, os municípios, estados, União e autarquias são pessoas jurídicas de direito público. Então, o Maquiné é uma pessoa jurídica de direito público. As pessoas jurídicas de direito público podem ser de direito público interno ou externo. Externo são aquelas com relações internacionais, como uma organização internacional, por exemplo. Já os municípios, os estados, são pessoas de direito público
externo. Se a banca afirmar na prova que o município de Maquiné é uma pessoa de direito privado, está errado. E se afirmar que o município de Maquiné é uma pessoa jurídica de direito público externo, está errado, porque é direito público interno. Certo? Muito bem. E aí nós temos os poderes do município no artigo 4º e tem bastante chance disso vir a ser cobrado na nossa prova. Os poderes do município são dois: o legislativo, que é exercido pela Câmara de Vereadores, e o executivo, que é exercido pela Prefeitura de Maquiné. Atenção, cuidado, não existe poder judiciário em nenhum município. O poder judiciário, os órgãos da justiça, ou eles são estaduais ou eles são federais. Não existe poder judiciário no município. E se alguma questão da prova afirmar que existe poder judiciário em Maquiné, está errado. Maquiné tem só dois poderes, como todo e qualquer município: executivo, que é a prefeitura, legislativo, que é a Câmara de Vereadores. E é vedada, é proibida a delegação de atribuições entre os poderes. A Câmara não pode passar suas funções para a prefeitura e a prefeitura não pode passar suas funções para a Câmara. E o cidadão que está investido na função de um deles não pode exercer a do outro. Um vereador não pode, ao mesmo tempo, ser vereador e ser secretário municipal. O que ele pode fazer? Ele pode se licenciar da Câmara para assumir como secretário. Aí ele vai ficar só no Executivo e depois volta para o Legislativo. Agora ele não pode exercer a função política ao mesmo tempo nos dois poderes, certo? Porque a Prefeitura, ela administra, ela faz, atende às necessidades e presta os serviços públicos da coletividade. Enquanto que a Câmara de Vereadores fiscaliza a Prefeitura e aprova as leis para a atuação da Prefeitura. Por isso, esses poderes têm que ser independentes e o cidadão que está em um não pode estar ao mesmo tempo no outro. Bom, pessoal, quando eles fizeram esta lei, foi mantido o território que era do município e o município pode se dividir em distritos, tanto urbanos quanto rurais, criados por lei, observando a legislação estadual sobre a matéria. Criação, incorporação, fusão ou desmembramento de distritos. O que é isso, então? Modificação dos distritos. É possível criar um novo distrito. É possível que um distrito seja incorporado por outro. É possível a fusão, dois distritos se juntam e formam um distrito só. Ou é possível o desmembramento. Um distrito se divide em vários distritos. Todas essas alterações ou criações de distrito devem preservar a continuidade e a unidade histórico-cultural do município e eles dependem de consulta prévia, atenção, cuidado, mediante plebiscito. Eu sei, professor, a gente viu a diferença de plebiscito para referendo. O plebiscito é antes, é prévio, o referendo é depois. Lembra disso. Se a banca na prova trocar plebiscito por referendo aqui, está errado. Não é referendo, é plebiscito. Antes de fazer a modificação ou de criar o distrito, vão perguntar para a população: povo de Maquiné, vocês concordam com essa mudança? Isso é uma consulta prévia. A consulta prévia, ela tem a letra P de plebiscito. É isso aí. E tu vai lembrar sempre assim: consulta prévia é o plebiscito. A consulta posterior é o referendo. Muito bem, e aí nós temos no artigo 9º a expressão da autonomia do município. O município de Maquiné é autônomo, ele não é subordinado a nenhum outro município, não é subordinado ao governo do estado nem ao governo federal. Ele tem autonomia. Sabe por que ele tem autonomia? Porque o povo de Maquiné elege os seus vereadores que vão compor a Câmara Municipal. O povo de Maquiné elege prefeito e vice que vão compor o poder executivo. E existe no município de Maquiné uma administração própria, que é a prefeitura. A prefeitura administra tudo que é do peculiar interesse da população do município de Maquiné. Bom, dando sequência, nós entramos agora no artigo 10, próximo capítulo, para falar sobre a competência do município. A competência é aquilo que cabe ao município desempenhar, são as funções do município. E nessas funções do município, nós temos no artigo 10 que cabe ao município cuidar de tudo que interessa, tudo que envolve o interesse local, bem como garantir o bem-estar dos seus habitantes e o desenvolvimento de suas funções. Bom, e aí nós temos no artigo 11 competências que são privativas do município de Maquiné. Como assim competências privativas?
Uma competência privativa é uma competência que cabe ao município de Maquiné e somente a ele. Aqui nós temos uma lista de funções que são do município. Mais adiante, nós temos, depois dessa grande lista, a possibilidade no artigo 12 do município celebrar convênios com o governo federal, com o estado e com outros municípios, para prestar serviços que sejam de interesse comum. Agora, nesses serviços aqui, a gente tem uma competência privativa do município. O município de Maquiné vai se organizar administrativamente, vai administrar os bens que pertencem ao município, a prefeitura vai administrar. Ele faz as suas próprias leis, decretos e atos relativos ao interesse local, organiza o regime jurídico dos servidores, que tem a lei dos servidores, inclusive, que traz os direitos, o Estatuto dos Servidores, institui e arrecada os tributos de sua competência, nós vamos ver nesta lei quais são os tributos, isso cai bastante em provas da banca. Licenciar estabelecimentos, um estabelecimento que vai funcionar no município, ele tem que ter uma licença da prefeitura. Elaborar o plano diretor é o planejamento urbano do município, é uma lei que estabelece as regras. Regulamentar a utilização dos logradouros públicos, as ruas, sinalizar faixas de rolamento. Fixar os feriados municipais, porque tem feriados federais e estaduais que todos os municípios devem seguir. Por exemplo, o 20 de setembro é feriado aqui no Rio Grande do Sul. O 7 de setembro é feriado federal. Agora, cada município tem os seus feriados municipais. E Maquiné vai fixar os seus feriados municipais. Assim como o horário de funcionamento dos estabelecimentos. O horário que funciona o comércio no município, é a prefeitura que fixa. E aí tem municípios que o comércio funciona no domingo, tem municípios que não funciona. Cada município tem a sua regra. O município pode desapropriar, sim, pode tirar uma propriedade de alguém, claro que mediante uma indenização na forma da Constituição Federal, mas é possível. Vai elaborar o seu orçamento, que é o planejamento de arrecadação de recursos e gastos do município. Estabelecer normas de prevenção e controle de ruídos, poluição, espaço aéreo e águas. A prefeitura estabelece essas normas e fiscaliza, os fiscais ambientais da prefeitura vão fiscalizar se o povo ou se os visitantes do município estão cumprindo essas regras. Conceder e permitir e autorizar os serviços públicos locais, especialmente transporte coletivo e táxi. E é o município que vai fixar a tarifa, o itinerário, os pontos de estabelecimentos e paradas. Tudo isso é fixado no âmbito do transporte coletivo pela prefeitura. Disciplinar os serviços de carga e descarga e fixar a tonelagem máxima, o peso máximo dos caminhões que vão ingressar no município. Estabelecer servidões, uma servidão é um caminho, uma passagem que seja necessária dentro de uma propriedade privada para os serviços da prefeitura. Regulamentar o comércio ambulante, estabelecer as regras que os ambulantes vão ter que observar. Disciplinar a limpeza das ruas, remoção do lixo domiciliar e também prevenção de incêndios. Regulamentar a fixação, a colocação de cartazes, anúncios, emblemas e quaisquer outros meios de publicidade. Legislar sobre serviços públicos, regulamentar os processos para instalação e distribuição de água, gás, luz e energia elétrica. Dispor sobre o registro, vacinação, captura e destino de animais de rua. Esse cuidado que o município vai ter. Interditar edificações que estejam oferecendo risco por estarem em ruínas ou em condições insalubres e demolir as que ameacem a segurança coletiva. Assegurar a expedição de certidões, que as certidões solicitadas ao município sejam fornecidas para o cidadão. Estabelecer penalidades para quem infringir as suas leis ou seus regulamentos. Legislar sobre apreensão e depósito de semoventes. Quando se apreende um animal, uma mercadoria, o que é feito com isso? A lei municipal vai dizer a destinação que vai ser dada. Também regulamentar e fiscalizar competições esportivas e serviços funerários e cemitérios. Todas essas matérias são da competência do município de Maquiné. E a banca gosta de fazer uma questão, por exemplo, trazendo. São competências privativas. Aí ela copia uma ou duas daqui e inventa uma outra. A banca vai lá e pega, por exemplo, uma atribuição que cabe pela Constituição Federal à União ou ao Estado e coloca aqui no meio. E te pergunta qual ou quais dessas que são do município. A resposta vai ser, claro, esses incisos todos aqui. Por isso que é importante que tu faça a leitura várias vezes deste artigo que traz as competências, porque ele é muito cobrado em prova. E aí tu vai se familiarizando com eles. E se a banca trouxer alguma coisa diferente disso, na hora da prova tu vai perceber e tu vai marcar que está errado.
Bom, o artigo 12 prevê que o município pode fazer convênios, como eu falei com vocês, parcerias com o governo federal, com o estado e com outros municípios. É possível, então, mediante autorização da Câmara, essa celebração de convênios do município com outros entes. Temos os tributos, depois a gente vai ver melhor eles, porque lá no final da lei orgânica eles explicam mais, isso cai muito em provas na nossa banca. Os tributos são contribuições de melhoria, impostos e taxas, mais adiante eu vou mostrar para vocês cada um deles e também vou mostrar as pegadinhas que a banca faz nessa parte. E temos, para fechar essa nossa primeira aula, as vedações. O artigo 14 traz uma lista de proibições ao município. Essas proibições caem muito em prova, atenção agora. Ao município é vedado, é proibido manter a publicidade de atos, programas, serviços e campanhas de órgãos públicos que não tenham caráter educativo, informativo ou de orientação social. Pessoal, propaganda com dinheiro público só pode ser utilizada para essas três coisas: para informar a população, para orientar a população ou para educar a população. O que é o caráter educativo? Por exemplo, uma campanha dessas de uso de preservativo. Se for dirigir, não beba. Isso tem caráter educativo, isso pode ser feito com dinheiro público. Informativo, comunicar à população que abriu o período de matrículas nas escolas, que aumentou o horário de funcionamento do posto de saúde, esse tipo de informação também pode circular. O que não pode é fazer uma propaganda para promover o prefeito ou a prefeita. Fazendo, nunca teve no município uma gestão tão boa para o município. Isso não pode ser feito com dinheiro público, porque isso é promoção pessoal. E isso não pode ser feito com dinheiro público, certo? Segunda proibição, não pode o município subvencionar, quer dizer, colocar dinheiro, ou auxiliar de qualquer modo, fins estranhos à administração, fins que não interessam para o interesse coletivo do município. Não pode fazer isso, especialmente, claro, propaganda político-partidária. A propaganda político-partidária ela é realizada com dinheiro dos partidos políticos. O município não dá um centavo para nenhum partido. Também não pode o município se meter com religião. O município não se mete com religião, porque o município não pode criar cultos ou igrejas, não pode estabelecer cultos ou igrejas, não pode colocar dinheiro nelas, não pode subvencionar, nem embaraçar, nem atrapalhar o funcionamento. É isso, não se mete, nem ajuda, nem atrapalha. Essa é a obrigação do município. Nem manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, salvo na forma da lei, porque aí é possível, de repente, um trabalho de assistência social em parceria com uma entidade religiosa, até pode. Mas, regra geral, então, o município não se mete com religião. Nem atrapalha, nem coloca dinheiro, nem cria cultos. Não pode o município criar distinções entre brasileiros ou preferência entre si. Não pode o município de Maquiné colocar no edital do concurso, por exemplo, aquelas pessoas que nasceram ou residem em Maquiné vão ter 5 pontos a mais que os demais candidatos. Não pode fazer isso, porque está dando uma preferência injusta. Todos que querem fazer concurso em Maquiné têm a mesma oportunidade. Tu vai te inscrever, se tu for melhor na prova, a vaga é tua. Seja tu que está me assistindo, morador de Maquiné, ou seja alguém que nunca pisou no município e vai lá pela primeira vez para fazer o concurso. Todos têm a mesma chance. O município não pode tratar diferentemente os brasileiros, nem criar preferências entre eles. Não pode também o município recusar fé a documentos públicos. Tu apresenta um documento público, o município tem que aceitar, não pode negar fé a ele. E também o município não pode instituir ou aumentar tributos, atenção, cuidado, sem que a lei estabeleça. Por lei pode. O município ele pode criar um tributo ou aumentar um tributo por lei. Aí o prefeito ou prefeita vão encaminhar um projeto de lei para a Câmara de Vereadores e se esse projeto for aprovado, aí sim vai se tornar lei e vai poder ser exigido esse tributo ou aumentado o seu valor. Certo, pessoal? Muito bem, com isso concluímos o nosso primeiro vídeo para o concurso de Maquiné e aqui a gente já viu muitas informações que podem cair em prova, inclusive essas vedações a banca adora cobrar em prova, então é importante que tu faça a leitura várias vezes dela para se familiarizar com as disposições e na hora da prova identificar quando a banca traz alguma coisinha diferente, certo? Então é isso, pessoal. Próximo vídeo eu volto para continuarmos o estudo da lei orgânica aqui do município de Maquiné. Até logo!